Fala pessoal, mais uma videoaula de história na área. Sejam bem-vindos. Hoje iremos conhecer um pouco sobre os acontecimentos que marcaram a Idade Média. Vamos lá, gente? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse período. Vamos lá, sétimos anos. Na aula de hoje vou tentar fazer um resumo de muitos acontecimentos que ocorreram durante a Idade Média. Idade Média foi o período onde aconteceram pandemia. A gente vai ver a pandemia da peste negra que aconteceu nesse período. Nós iremos ver um pouco sobre a Era dos Cavaleiros medievais. Nós veremos também um pouco sobre as Cruzadas. Nós veremos também sobre o surgimento de uma classe social que nós veremos muitas vezes durante nossos conteúdos, que foi a burguesia, que surgiu, essa classe social surgiu nesse período também. Nós veremos o que foi o feudalismo. Vamos ver um pouquinho sobre cada um disso, certo? Vamos lá. A Idade Média, quando começou e quando acabou? Segundo os historiadores, gente, a Idade Média ela começou a partir do momento que o Império Romano do Ocidente caiu, que ele não conseguiu se manter e caiu devido às invasões bárbaras, dos povos bárbaros, e acabou quando houve a queda do Império Romano do Oriente. Eu vou explicar para vocês direitinho o que foi isso. Nas aulas anteriores, gente, eu expliquei para vocês, nós conhecemos um pouco sobre o Império Romano, não foi? Chegou em determinado período, o Império Romano ele não conseguiu se manter. Então os imperadores, os governantes, eles resolveram criar uma estratégia para poder manter esse império vivo. E o que foi que eles fizeram? Eles dividiram o Império Romano entre Império Romano do Ocidente, que é essa parte verde que vocês estão vendo, e Império Romano do Oriente, que é essa parte a marronzinha que vocês estão vendo cá na direita. Cada império desse seria governado por um imperador, certo, gente? Então, para tentar manter esse Império Romano vivo, eles resolveram dividir esse império em duas partes. Só que, com as invasões bárbaras, com todos os problemas, com a falta de escravos, com a falta de trabalho, com as ruínas que estavam vindo para o Império Romano, esse império caiu. Então, a partir do momento que o Império Romano caiu, iniciou-se na Europa a Idade Média, o período do feudalismo. Esse império ele foi fragmentado em vários reinos pequenos, onde cada reino desse se tornou um feudo. Eu vou explicar para vocês direitinho o que foi o feudo, o que foi o feudalismo. Feudalismo, gente. Feudalismo foi um modo de sociedade onde as pessoas viviam, em sua maioria, nas zonas rurais, em pequenos feudos, ou até grandes feudos. Esses feudos eram divididos, as pessoas viviam uma vida hierarquizada, a sociedade era hierarquizada, onde existia no topo os senhores feudais, a igreja, os nobres, e abaixo, na base da pirâmide social dessa sociedade, vivia os servos. Então, falando um pouquinho, o mundo feudal era caracterizado pelo modo de vida rural, ou seja, as pessoas viviam, em sua maioria, nas zonas rurais, nesses feudos, nesses castelos, nessas terras. O poder político era fragmentado. Como assim fragmentado? O poder político agora não era de apenas um imperador, de um rei. Agora, cada reino desse, que antes fazia parte do Império Romano, se fragmentou em pequenos outros reinos. E em cada reino desse tinha um feudal, onde ele era o poder naquele feudo. Então começou a existir diversos feudos, onde cada feudo tinha um senhor feudal que mandava naquelas terras. E também foi caracterizada por forte religiosidade, onde nós iremos ver o poder da Igreja Católica, o poder que a religião tinha sobre as pessoas nesse período. Vamos lá. Segundo os historiadores, a Idade Média é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi logo no início, nos primeiros séculos, onde o feudalismo vivia o seu auge. Aí mais tarde, com a decadência, veio a decadência do feudalismo, nós iremos ver com o renascimento comercial e o crescimento das cidades, veio o fim da Idade Média e é chamada a Baixa Idade Média, certo? Vamos lá. Os feudos. Um feudo era basicamente parecido com isso aí, gente, Era um castelo, onde dentro do castelo vivia os nobres, vivia o senhor feudal, o dono, o senhor dessas terras, e ao redor, do lado de fora dos castelos, viviam os servos, os camponeses, que trabalhavam, entendeu? A gente vai ver como é que era dividido um feudo. Era basicamente assim, gente, existia umas terras que era pertencente ao senhor daquelas terras, que era o senhor feudal, era o rei daquelas terras.
Então, o manso senhorial era as terras pertencentes ao senhor do castelo. Aí veio o manso servil. O manso servil eram as terras onde os servos, a palavra servil vem de servos, eram as terras onde os servos plantavam e tiravam seu sustento. E tinha também outra parte de terra chamada manso comunal. Essa terra vem da palavra comum, de comunhão. Essas terras era comum a todas as pessoas do feudo. Ou seja, poderia usar essas terras, tanto servos, quanto os nobres, quanto o clero. Qualquer pessoa que vivesse no feudo poderia usufruir dessas terras. Certo, gente? Então assim era dividido um feudo. Manso senhorial, pertencente ao senhor feudal. Manso servil, onde os servos, mesmo sem ser o dono dessas terras, trabalhavam, tiravam seu sustento dessas terras. E o manso comunal, que todo mundo poderia usufruir dessas terras. Certo? Aí como é que era dividido o feudo, tá vendo? Nessa imagem dá para estar explicando direitinho. Manso senhorial, manso servil e manso comunal. A sociedade. Como que era a sociedade naquela época do feudalismo, gente? Na Idade Média? A sociedade era hierarquizada e dividida. O que quer dizer hierarquizada, gente? Quer dizer que existe hierarquia, onde existem pessoas mais poderosas acima e pessoas menos poderosas abaixo. E dividida quer dizer que a sociedade naquela época não era igualitária. Todo mundo tinha os mesmos direitos. A sociedade era dividida em classes sociais. Vamos ver cada uma dessas, certo? No topo estava o senhor das terras, o senhor do castelo, o senhor feudal, que era o nobre, o dono das terras, quem mandava naquelas terras. Abaixo do senhor feudal estava o clero, o chamado alto clero, que aí vinha bispos, arcebispos, o papa, era o alto clero. Abaixo do alto clero tinha os nobres e guerreiros, a nobreza, duques, condessas, príncipes, princesas, marqueses. E abaixo, no topo dessa pirâmide social, estavam os servos. Então tem assim, ó, o clero era quem orava, eles tinham a função de orar para Deus, pedir proteção. Tinha os nobres, era quem guerreava, quem lutava nas guerras. E abaixo tinha os servos, que era quem trabalhava. Ou seja, quem sustentava todas as outras classes sociais acima era quem estava na base, os servos. Então os servos trabalhavam para alimentar as outras classes, os nobres lutavam para proteger todas as classes e o clero, que era a igreja, tinha a função de orar pela vida espiritual, pela salvação de todas as outras classes sociais. Então era dividida em hierarquias e dividida em classes sociais. Certo? Entenderam essa parte? Vamos lá. Contrato de vassalagem e sucerania. O que era isso, gente? Ó, digamos que eu sou um rei e eu tenho muitas terras. Aí no meu castelo vive alguns nobres. Eu quero dar essas terras. Eu quero doar essas terras para esse nobre. Então, para eu entregar as terras para esses nobres que vivem no meu castelo, que eu sou o rei, o dono das terras, eu vou criar um contrato de vassalagem. Como é que é isso? Ó? Eu dou as terras, as terras para esse nobre que vive no meu castelo. Esse nobre agora vai cuidar dessa terra, vai comandar essa terra, vai ser o dono dessa terra, só que ele vai me jurar lealdade. Se eu sou o rei, dono das terras, vou entrar em guerra contra o reino e eu precisar de soldados, de alimentos, eu vou pedir para esses vassalos, esses nobres que eu doei a terra, para ele me enviar soldados e alimentos. Ou seja, um tratado de sucerano e vassalo é assim. O sucerano doa as terras e dá proteção. Em troca, o vassalo, que era quem recebia as terras, ele tinha que jurar-me obediência. Tudo isso sobre a guarda da Igreja Católica, onde vocês estão vendo essa imagem aqui. Ó. Um rei sentado no trono, ele está passando a posse de umas terras para um nobre. Então esse que está de joelho vai ser o vassalo, e o rei que está doando as terras é o sucerano, o mais poderoso. E ao fundo você vê a Igreja Católica, tá vendo? Tudo assinado ali, tudo juramentado. Naquela época a religião era muito grande, as pessoas respeitavam muito a religião. Então se você jurasse ou proteger ou obedecer, você tinha que fazer isso até a sua morte. Quando você morresse, sua família também tinha que fazer isso. Então ela era levado muito, muito a sério o juramento de obediência a determinada pessoa. A Igreja Católica. Nesse período, a Igreja Católica tinha um poder enorme na vida das pessoas.
A Igreja Católica, a religião cristã, surgiu na época do Império Romano que nós vimos lá atrás. Jesus Cristo viveu e morreu sobre o Império Romano. Só que, aos poucos, o catolicismo começou a se tornar importante ainda dentro da igreja, ainda dentro do Império Romano. Quando o Império Romano caiu, essa religião criou ainda mais poder dentro da sociedade que surgiu depois da queda do Império Romano. Nessa época, não era admitido existir nenhuma outra religião que não fosse catolicismo naquele período. Então a Igreja Católica se tornou muito poderosa. A Igreja Católica coroava os reis e imperadores. A Igreja Católica decidia disputa de terras. Quem tivesse a proteção da Igreja Católica, dos papas, dos bispos, quem tivesse um religioso do seu lado, era um rei muito poderoso. Porque a Igreja Católica tinha exércitos, tinha riquezas, tinha tudo. Era a instituição mais poderosa, mais até do que próprios imperadores e reis naquele período. Era a instituição que tinha muito e muito poder na Idade Média, na Europa, naquele período. Certo, gente? Nesse período que a Igreja Católica tinha um grande poder no período da Idade Média, as pessoas viviam o chamado teocentrismo. A palavra teo quer dizer religião e centrismo vem de centro, ou seja, a religião no centro de tudo. Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. Como eu falei para vocês, a Igreja Católica, a busca pela salvação da alma era o que as pessoas perseguiam naquele período. Nesse período da Idade Média, gente, houve um período onde houve meses e meses de escuridão, o sol não saía. A explicação hoje, os cientistas dizem que foram grandes erupções vulcânicas que tapou o sol. E também houve a peste negra, houve várias doenças nesse período, houve vários períodos de fome. Então as pessoas achavam que aquele período era o final dos tempos. Então as pessoas tentavam buscar a salvação de sua alma. Então por isso que a religiosidade, a religião, era muito importante nesse período. Certo? A Inquisição medieval. O que era a Inquisição, gente? A Igreja Católica, na tentativa de proteger a sua religião, de proteger a sua instituição, criou um tribunal onde padres, bispos e arcebispos julgavam pessoas acusadas de heresia. O que era heresia? Se eu não acreditasse no catolicismo, eu era considerado pela Igreja Católica como um herege. Eu tinha que ser queimado na estaca, porque, segundo eles naquele período, só o fogo queimaria o pecado de uma pessoa pecaminosa. Entendeu? Então, se tinha uma mulher na floresta que ela gostava de remédios da natureza e que ela cultuava outro deus, ela era considerada como bruxa. Então, se ela fosse presa, ela era condenada à morte na estaca, onde eles enchiam de lenha embaixo e botavam fogo. Então, essa Inquisição perseguiu e matou diversas pessoas no período da Idade Média. Entendeu, gente? Quem não fosse católico era perseguido por essa Inquisição medieval. O poder da igreja na Idade Média. Os papas coroavam reis, já falei para vocês, decidiam disputas territoriais. Então a igreja nesse período era a instituição maior, às vezes acima do que o próprio rei e imperador. Certo, gente? A peste negra. Eu coloquei essa parte. A peste negra, gente, aconteceu durante a Idade Média. Foi uma pandemia que matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Eu coloquei um comparativo com o coronavírus, que é a pandemia que nós estamos vivendo hoje, onde o coronavírus, até o momento que eu fiz esse slide, tinha matado no mundo 3,84 milhões de pessoas. Agora, a pandemia da peste negra na Idade Média matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Aí você me pergunta, professor, por que morreu tanta gente? Porque as pessoas naquela época não tinham noção de higiene, não tinham noção de que as casas tinham que viver limpas, longe de insetos e de ratos. As pessoas não sabiam que tinham que ter coleta de lixo. Então, as pessoas não sabiam que tinham que tomar banho todos os dias. As pessoas não tomavam banho todos os dias. Então, era comum nas casas das pessoas ter ratos. E a peste negra, conhecida hoje como peste bubônica, foi uma doença transmitida pela pulga dos ratos. A pulga vinha contaminada dos ratos e picava as pessoas. Aí transmitia as doenças. É a doença chamada peste negra. Hoje nós conhecemos essa doença como peste bubônica. Então, se tivesse 10 pessoas numa casa, cerca de 9 a 8 pessoas morriam. Era uma doença muito contagiosa mesmo. Então morreram naquele período cerca de 75 a 200 milhões de pessoas.
E também, gente, naquele período não tinha ainda um desenvolvimento da ciência. Não tinha vacinas, não tinha remédios que controlassem as doenças. Hoje, felizmente, nós temos a ciência avançada e os médicos descobriram rapidamente a vacina da coronavírus. E nós estamos sendo vacinados agora. Mas naquele período não existia vacina. Certo, gente? Por isso que morreram tanta gente. Uma imagem onde mostra a Europa arrasada pela fome e pela doença. Tá vendo? Antes, gente, num período anterior à peste negra, houve um período, que eu falei para vocês, de escuridão, onde, segundo os cientistas hoje, foram erupções vulcânicas gigantescas, onde o Sol foi coberto pelas nuvens cinzentas das cinzas dos vulcões. Então, se não tem o Sol, as plantações morrem. Se não tem plantações, não tem alimentos. Então, quando a peste negra atingiu a Europa, as pessoas estavam esfomeadas pela falta de alimentos. As pessoas estavam enfraquecidas. Foi outro fator para ter morrido tanta gente. Tá vendo? Assim se vestiam os médicos naquele período, gente. Ó. Era comum os médicos naquele período da peste negra se vestirem assim, para não serem contaminados. Hoje, atualmente, a gente vê que os médicos usam máscaras, usam aquele capacetezinho com um visorzinho, uma viseira e tal, não é? Hoje a ciência é mais desenvolvida. Naquele período, os médicos se vestiam assim. As cruzadas. O que foram as cruzadas, gente? Vocês sabem que Jesus Cristo viveu na região da Palestina, na região de Israel hoje, na cidade de Jerusalém. Essa cidade de Jerusalém, hoje e naquele período da Idade Média, ela é considerada sagrada tanto para cristãos, judeus e muçulmanos. Só que nesse período da Idade Média, a cidade de Jerusalém, onde Jesus Cristo viveu e nasceu, naquela região, ela foi conquistada pelos povos muçulmanos, os chamados, pelos católicos chamados de infiéis. Só que alguns reis católicos europeus resolveram fazer exércitos de homens, chamados homens santos, homens onde eram batizados, eram guerreiros, soldados batizados, eles vestiam a manta com a cruz, eles eram altamente treinados, eles eram enviados para a região de Jerusalém para libertar a cidade dos infiéis, dos muçulmanos. Houve cerca de, se não me engano, 11 cruzadas. O que quer dizer cruzadas? Cruzada quer dizer exércitos. Foram enviados cerca de 11 exércitos durante toda a Idade Média para libertar a cidade de Jerusalém dos muçulmanos. Só que, por final, não surtiu efeito e os católicos, os europeus, não conseguiram manter o poder, não conseguiram ficar com a cidade de Jerusalém. Porque, volta e meia, os muçulmanos criavam exércitos e tomavam a cidade de Jerusalém, a região. Entendeu, gente? Isso foi as cruzadas. Renascimento comercial e urbano. De uma coisa as cruzadas serviram. Quando as cruzadas foram para Israel, foram para o Oriente, em busca de libertar a cidade de Jerusalém, eles abriram rotas comerciais, onde começou a ser trazido da China, da Índia, da região lá do Oriente, tapetes, sedas, perfumes, especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, foram trazidas para a Europa e aos poucos o comércio foi ressurgindo na Europa. As pessoas aos poucos começaram a ir morar nas cidades e aí houve um renascimento das cidades, renascimento urbano, e houve também um renascimento comercial. Aí aos poucos começou a acabar, foi o fim do feudalismo. As pessoas deixaram de viver naqueles feudos, deixou de viver nas zonas rurais e começou a migrar para as cidades. Aí foi aos poucos acabando o feudalismo e a gente vai ver agora nas próximas aulas sobre a Idade Moderna. Esse renascimento trouxe o fim do feudalismo e trouxe a era da modernidade, a era moderna, que nós iremos estudar nas próximas aulas. Certo, gente? Um abraço, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Na Meet eu vou tentar explicar mais profundamente para vocês. Um abraço, fique com Deus.